Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Nós estamos conversando com vários especialistas em suas respectivas áreas que compartilham generosamente conosco o conhecimento que eles têm. E assim a gente aprende, porque também esse é um espaço de aprendizagem. Hoje nós temos o orgulho de conversar com Viviane Mansi. Viviane, muito obrigada pela sua presença. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. E a gente já começa com a primeira pergunta simples e básica. Por favor, se apresente para o nosso público. Vamos lá. Bom, eu sou Relações Públicas de formação, portanto, a carreira que eu escolhi está dentro aqui de um guarda-chuva maior que se chama comunicação. E eu trabalhei toda a minha vida em empresas privadas com dois grandes assuntos. Um deles era a comunicação e o outro deles é o que hoje a gente chama de ESG. Essa foi uma parte da minha vida. Minha outra parte, ela é mais acadêmica. Eu tenho dado aula faz quase 20 anos, que eu estou conectada tanto com escolas de comunicação como escolas de negócio. E aí, obviamente, estando dentro de academia, faz parte do nosso trabalho em universidade publicar, criar conhecimento. Eu escrevi ou participei de mais ou menos 20 livros. E hoje a minha função nas organizações, hoje eu tenho alguns chapéus diferentes dentro do mesmo conjunto de empresas. Eu sou diretora de comunicação e de ESG para a Toyota, numa região que a gente denomina América Latina e Caribe, e sou presidente da Fundação Toyota do Brasil. Então, tenho certeza que tanto você quanto eu vamos aprender muito nesse tempo que a gente vai passar aqui com a professora Viviane também. E eu já vou dizer que às vezes eu vou chamá-la de Vivi, com a sua licença, porque daí vai ser porque todo mundo me chama de Vivi, então estamos alinhadas. Porque vai ser um bate-papo mais do que uma entrevista, vai ser uma conversa mesmo. Mas eu vou começar e eu vou ler a pergunta aqui para que eu não corra o risco de trocar as palavras e perder o raciocínio. Mas a gente pode dizer que a gente está vivendo num momento de transição do consumo socialmente responsável, onde o consumidor observa mais o que as empresas estão fazendo? Eu acho que sim, mas especialmente por uma questão. Hoje a gente tem mais acesso à informação, Débora. Essa é uma questão que para nós é bastante importante, porque antigamente a gente fazia determinadas coisas porque a gente não tinha consciência do impacto delas. Eu vou dar um exemplo de empresas. Na década de 70, de 1970, era mais ou menos comum para empresas de alguns setores, aquilo que sobrava da produção se enterrava ali no chão do próprio espaço fabril. Hoje a gente tem tanto conhecimento dos possíveis impactos disso, que hoje até a legislação proíbe esse tipo de prática. Então aquilo que lá atrás era algo que ninguém se ligava muito, hoje já tem outro tipo de tratamento. Uma prática que também mudou muito nas empresas que eu acho muito positiva, hoje toda empresa conhece o significado de um termo que é compliance. É uma palavra que não é brasileira, mas que quer dizer, se eu tivesse que simplificar muito, não seguir só a letra da lei, mas também o espírito da lei. Ou seja, para que a gente realmente tome decisões que ajudem a proteger aquelas pessoas que fazem a empresa acontecer ou que investem nelas. Porque isso não é tão comum aqui no Brasil, mas no mundo, muita gente quando chega mais perto, investe um pouco de recursos a vida inteira e quando se aposenta, vive desses recursos. Então, quando uma empresa quebra ou uma empresa vai mal, ela não prejudica só os empregados que trabalhavam ali, ela prejudica todo mundo que acreditou naquilo. Então hoje as empresas têm mais consciência disso, o mercado tem mais consciência disso. Então hoje a gente tem uma série de regras de mercado que vão orientar e vão deixar mais claro aquilo que a gente espera das organizações, para que a gente evite que mais gente quebre, para que a gente evite que coisas ruins aconteçam ou que a gente eventualmente coloque o pé na corrupção, em outras questões. Então veja, hoje é um momento muito positivo sobre esse ponto de vista. Nós temos condições de ser melhores do ponto de vista das organizações que entregam produtos e serviços no mercado. E aí eu te digo com tudo isso é que a minha expectativa é que isso ainda vai ser melhor no futuro. Informação é poder, gente. Quanto mais a gente entende sobre o impacto daquilo que a gente faz, melhores decisões a gente toma. Você está vendo que a gente está numa conversa sobre ESG, que a gente pode traduzir para o português como questões ambientais, questões sociais e questões de governança. Mas eu vou pedir a gentileza para que você, Vivi, explique para a gente o que seria esse conhecido ESG.
Ok. Antigamente, a gente tinha uma aproximação desse tema com outro tema que era sustentabilidade. Embora academicamente a gente até diga que são duas coisas ainda separadas, eu acho que para nós, assim, no nosso dia a dia, mesmo no meu dia a dia de empresa, porque eu acabo, né, tendo um trabalho que engloba as duas coisas, sustentabilidade tem a ver com o tipo de decisão que a gente toma, que se a gente toma melhor, ele não impacta, ou pelo menos protege, melhora a vida de quem vem depois de nós. Então é o que eu faço hoje, mas que melhora a vida do amanhã. E num determinado momento, a gente começou a perceber que quando a empresa não toma decisões dessa natureza, empresa ou instituição, né? Não toma decisões dessa natureza, a gente gerencia muito risco. E risco custa. Porque quando você tem uma operação que você gerencia o risco e fala assim, não, tudo bem, eu sei que aquilo existe, mas você gerencia uma hora, acontece alguma coisa, isso vai custar recursos financeiros, inclusive, para a organização. E aí, muitas agências relacionadas ao mercado financeiro, que é quem empresta dinheiro para as organizações, começaram a pensar, opa, não quero administrar esse risco porque isso me custa mais dinheiro. Então, a gente tem um ator novo nesse ambiente, que a gente já falava de sustentabilidade lá no passado, mas tem um ator novo que é o agente financeiro. Então, o agente financeiro, quando ele entra nessa discussão para falar, vamos olhar essa questão de risco melhor, ele vai olhar com mais especificidade algumas temáticas. Quais são elas? As questões ambientais, as questões sociais e as questões de governança. Porque elas são muito grandes, elas têm muito impacto, né, na vida que a gente leva. Então, são só elas que importam? Não, não são só elas que importam na administração de uma instituição, mas elas são muito materiais, ou seja, é fácil a gente observar o que é feito dentro de cada uma dessas letrinhas, então isso ajuda a gente a operar melhor. Então, ESG, na verdade, hoje, ela olha com mais especificidade, nos dá mais chance de ter melhor repertório sobre isso tudo que acontece e aí nos ajuda a tomar melhores decisões. É necessário uma quarta letra F de finanças ou não? Finanças, no final das contas, olha tudo isso, né? Ele já está vamos dizer assim, no contexto de gestão das organizações, mas tem outras temáticas que eventualmente se aproximam muito. Por exemplo, as questões de tecnologia são questões que a gente tem observado cada vez mais. Por exemplo, o impacto de inteligência artificial, o impacto de cibersegurança. Então, hoje as empresas estão muito expostas a riscos de, enfim, de perda de dados, de exposição de dados pessoais das pessoas. Então, são demandas que custam muito às organizações, ou seja, custa muito se proteger com relação a isso tudo. Então, eventualmente, essas dimensões, elas entram nesse contexto de ESG, eventualmente no futuro entram. Agora, tem uma letrinha escondida que muita gente fala e eu concordo, assim, existe um outro E aí no meio, que está contido nisso tudo, que é o E do econômico. Uma empresa, ela precisa ter responsabilidade e ela precisa ter, enfim, lucratividade a partir da sua atividade, né, da atividade fim que ela resolveu desenvolver. E isso precisa fazer girar a conta. Quando a gente olha em lucro de empresas, a gente olha meio, né, porque nos vem na cabeça muita discrepância. Eu não me refiro às discrepâncias, a empresa precisa ser lucrativa para ela girar a roda, não precisa ser selvagem, né? Não precisa ter uma lucratividade que coloque em risco ou que prejudique o crescimento ou o acesso de outras pessoas. Se o meu lucro na empresa é muito grande porque eu pago um salário muito pequenininho para as minhas pessoas, não está legal. Onde a gente percebe isso, falhou onde? No S, do social. Então o ESG, como é que a gente pode olhar essas diferentes necessidades e questões que a gente põe à mesa para tomar decisão, de uma forma que a gente tome essa decisão que seja boa para todo mundo. Eu tenho até um exemplo muito do meu setor, o setor automotivo. A gente está num momento muito paradigmático, assim, de muitas rupturas daquilo que virá. Então a gente fala muito, por exemplo, sobre mobilidade e eletrificação. Agora, eletrificar veículos não é uma coisa muito simples. Você mexe numa estrutura inteira de como se fazer carros, que é uma estrutura muito longa, que você tem muita gente envolvida, tem todos os fornecedores de peça, aí você tem todo o processo de montagem do carro, depois todo um processo de vendas, depois todo um processo de pós-vendas. Então é o que a gente chama de cadeia longa. E o carro elétrico, ele vai provocar muita ruptura. Como é que eu posso ter o carro elétrico no futuro? Quando a gente pensa soluções de eletrificação, a gente fala, ok, tem que cuidar do meio ambiente, mas também tem que cuidar do social. Porque é uma indústria que, se a gente não cuidar disso direitinho, vai gerar muito desemprego. Porque muda
o tipo de habilidade que as pessoas vão precisar para trabalhar. Então, é uma questão de responsabilidade. A eletrificação é um processo que não vai parar, ele vai acontecer e vai ser bom, porque a gente precisa de carros cada vez mais limpos. Então, é importante que isso aconteça, mas como é que a gente pode fazer isso de um jeito que a gente ajude as pessoas a ganhar novas habilidades e com isso elas estejam preparadas para todas essas mudanças que esse setor vai trazer? Como? Por exemplo, o carro antigamente era um parque de diversões de um engenheiro mecânico, né? Agora, ele também é um parque de diversões para um químico, né? Ele é um parque de diversões para outras habilidades, para outras engenharias. Recentemente, e a gente trabalha em muitas dessas mudanças. A gente conhecia o combustível que era mais tradicional no mundo, era a gasolina. Aqui no Brasil, a gente vive uma situação muito particular, muito especial, que é a abundância de etanol. O etanol é um combustível muito mais limpo, tanto que a gente chama de biocombustível. E agora, quando a gente soma o etanol, que já é um combustível muito limpo, a gente soma a eletrificação, a gente tem carros que autogeram a sua energia, então você não precisa nem colocar ele na tomada, porque ele vai usar uma parte desse motor a combustão, ou a gasolina ou etanol, e vai ter um outro motor interno, então são 2 motores, que ele vai autogerar sua energia. Ele se torna um carro muito mais econômico. Então, ele, por usar motor elétrico, ele não emite CO2, então ele já é mais limpo. Mas você vai passar por várias tecnologias que existem, né? Como o carro que chama plug-in, tem o motor a combustão, mas você põe na tomada também. Você tem um carro que não tem mais motor a combustão, que você só coloca na tomada. E você tem o carro também a hidrogênio, que a única coisa que ele emite é água. Então a Toyota hoje é uma das empresas, né? Na verdade a empresa que no caso do hidrogênio é a única que tem este veículo disponível, que é o Mirai. O Mirai não está no Brasil ainda, mas nós muito recentemente entregamos para uma universidade aqui em São Paulo, que é a Universidade de São Paulo, para que o centro, que envolve muitos professores, engenheiros, alunos, pesquisadores, pesquisem novas formas de fazer hidrogênio à base de etanol, que ele é ainda mais limpo. Então, dá um orgulho de ser brasileira, ver esse tipo de coisa acontecendo aqui. E a gente, à medida das nossas possibilidades, tem contribuído com esse processo. A gente contribui com o processo de eletrificação, criando essas oportunidades. Veja, não é um salto direto para o elétrico, né? A gente foi criando condições para ter aprendizado em tudo isso. Tanto que a versão híbrido flex desse veículo, né, que a gente chama dessa motorização, só existe no Brasil. Por quê? Porque a gente fez junto com engenheiros brasileiros. Então, esse é um exemplo. Os engenheiros brasileiros foram desenvolvendo essa habilidade, né? A gente chama lá dentro de casa de skill, que é uma palavra que vocês vão ouvir, às vezes a gente mistura o inglês e o português, mas foram desenvolvendo essas habilidades e a gente tem... Essa tecnologia faz um dos carros mais limpos do mundo. E está aqui, em solo brasileiro. Quase 50%, 40% de todos os carros eletrificados que estão no Brasil hoje, 2023, são modelos que têm a tecnologia híbrido flex. Na perspectiva de vocês, para que essa tecnologia se popularize, alguns anos ainda pela frente? Sim, é necessário. O que faz o preço de um produto baixar é o quanto você vende esse produto. Quanto mais a gente torna o produto acessível, mais você consegue diminuir preço. E para um bem que é caro, isso é bastante importante. Então, é uma coisa que a gente está sempre buscando. Então, aí eu vou até puxar um pouquinho essa conversa já bastante para ESG. Tem muitas coisas que a gente faz dentro de casa de ESG que tem impacto no preço do produto. Por exemplo, tem economia circular no carro. Então, os tapetes dos carros que eu produzo, né, Corolla, Yaris, Corolla Cross, eles já são economia circular. Então, eu pego alguns elementos, né, que sobram da produção, que eu eventualmente precisaria incinerar, eles voltam para o meu processo produtivo. Então, cai o custo, porque eu não preciso mais incinerar, e ainda por cima reduz resíduo. E eles voltam para o veículo em forma de tapete. Então, isso é bom para o meio ambiente. Isso é bom porque desenvolve as pessoas, porque são as pessoas que estão nisso no dia a dia que criaram. E é bom financeiramente porque eu deixei de ter um processo ali que custava. Então, toda vez que eu coloco a engenhosidade, a criatividade das pessoas dentro de casa, para pensar como é que eu posso ter menos resíduo, como é que eu posso usar mais de uma vez um material, eu estou fazendo bem para todo mundo. Eu estou fazendo bem para o E, estou fazendo bem para o S, estou fazendo bem para o preço do produto no mercado. E o que vem pela frente? A eletrificação é um caminho sem volta. Todos nós temos uma preocupação de o que será que a gente está fazendo que tem impacto.
A gente cada vez mais pensa nisso. Por quê? Porque a gente vê as questões de mudanças climáticas cada vez mais perto de nós. Então é sim um compromisso da indústria. Eu posso te dizer que felizmente não é só da minha empresa, é da indústria como um todo, porque a gente precisa de todo mundo nisso, né? Então é uma coisa importante que todo mundo faça os seus avanços. E a gente faz de uma forma que a gente busque, não é só no meu processo dentro de casa, isso tem que estar no produto, tem que estar cada vez mais no produto que eu ofereço. E aí, quanto mais gente entender que isso é uma forma de viver, que isso tem impacto sobre outras coisas e mais amplia o volume, mais o preço cai. Então, esse é o futuro. Professora, falando de uma das letrinhas de ESG, e eu peço desculpas para todo mundo por estar falando de letrinhas, mas é só para simplificar o nosso bate-papo, tá? Porque são conceitos, fundamentos, premissas em ESG. O S, social, ele impacta quem e como? Olha, excelente pergunta, por duas questões. Primeiro porque no Brasil, neste momento, a gente tem dado muita ênfase no E. E a gente deixa de discutir um pouquinho o S. Mas o S não é só aquilo que a empresa faz da porta para fora. Porque a gente tende a lembrar, quando a gente fala do S, das ações de responsabilidade social da empresa. Então a gente tende a lembrar do voluntariado, da ação filantrópica que a gente faz na comunidade, de um tipo de bem que eventualmente a gente arrecada e doa. Não que isso não seja importante para as comunidades. Mas quando a gente fala no social, a gente também está olhando para dentro da empresa. Porque uma coisa que não pode nos escapar é que nada é tão positivo, é tão retumbante para as pessoas como elas terem emprego e renda. Porque isso permite que as pessoas tenham liberdade das escolhas que elas fazem, que elas consigam planejar o futuro delas de uma maneira melhor, que a depender do momento de vida que você está, que você possa olhar a sua futura geração, né? E, enfim, para pais em geral, é sempre muito bom quando a gente pode oferecer mais para os nossos filhos. Então o S, ele vai olhar essas questões também. E muito especificamente um tema que a gente tem falado muito hoje em dia, que é diversidade. Hoje, o que acaba acontecendo num país como o nosso, que acontece no mundo inteiro de alguma forma, mas eu vou focar aqui nas nossas questões, é que a gente tem muito desequilíbrio, muita desigualdade de renda. Quando você vai olhar quem são as comunidades ou as pessoas que têm menos acesso à renda, elas também são as comunidades, por exemplo, que são mais representadas por pessoas da raça negra. Elas têm mais representação de pessoas que tiveram ou têm ou convivem com algum tipo de deficiência. Então, a gente começou a entender, né, como sociedade, que se a gente não trabalhar mais do que diversidade, se a gente não trabalhar equidade, ou seja, como é que eu ajudo essas pessoas que ficaram mais à margem ou que estão mais vulneráveis hoje, como é que a gente traz elas para o centro? Porque eu não preciso fazer caridade, gente. As pessoas precisam de oportunidade para desenvolver bem seu trabalho. Então, quando a gente fala sobre diversidade e a gente permite, por exemplo, que esses grupos que foram tradicionalmente minorizados, que eles entrem nas organizações para mostrar o seu valor, aí as coisas mudam. A gente muda o país com mais facilidade. Então, as dimensões de diversidade estão muito fortes hoje dentro de todo esse arcabouço de S. Claro que aí dentro a gente também fala sobre, né, tudo que a gente pode fazer para eliminar trabalho escravo. Gente, a gente fala trabalho escravo, né? A gente tem uma mentalidade que isso aconteceu lá atrás, mas se vocês acompanham os jornais, vocês veem que, infelizmente, vira e mexe, você ainda tem uma denúncia de pessoas trabalhando em situações análogas à escravidão. A gente não pode normalizar isso, não pode achar que isso é normal. Então, a primeira coisa que a gente faz por respeito às pessoas é dar oportunidade. Então, o S endereça tudo isso. É legal quando a empresa faz o S da porta para fora? É. Mas onde ela cria valor e cria um motor econômico é quando você põe para dentro. Então, o que a gente precisa é das empresas com este olhar de trazer esses grupos mais vulneráveis para dentro da empresa, para que as pessoas possam progredir, que a gente tenha um olhar de governo também que ajude, que fomente, que trate, que facilite, que dê apoio, educação, para que essas pessoas tenham mais habilidades que sejam atraentes para a empresa para poder entrar, e a gente vai trabalhando junto. Não tem dificuldade hoje que a gente resolva só do lado de governo ou só do lado das empresas. A gente precisa de todo mundo trabalhando junto. Então o S, ele traz esse convite para nós, né? Esse convite de como é que a gente lida com essas questões do humano no centro das nossas decisões e que a gente possa tomar decisões que sejam boas para a maioria, que sejam boas, por que não dizer, para todos. Questões ambientais também estão sempre no radar de todos nós, pelas diferentes e diversas mudanças climáticas que a gente está vivendo.
E elas impactam diretamente também nos direitos humanos. Completamente. Vocês imaginam que, quando a gente fala de chuvas intensas, por exemplo, quando você tem, né, enfim, represamento de águas, tem enchente, ela pega quem primeiro? Ela não vai pegar a Avenida Paulista, né, em São Paulo, ela não vai pegar os bairros nobres, porque eles são altos, eles vão pegar as pessoas que estão mais vulneráveis. Então, pega primeiro quem já é vulnerável. Então, quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente tem aí uma questão muito crítica, que, embora, né, ela tenha potencial para afetar todos nós, ela vai pegar primeiro quem tem mais dificuldade para sair de uma situação difícil como essa. Então, é nossa responsabilidade coletiva garantir que a gente não entre nesse limite, só que a gente está encostadinho nele já. Né? O aquecimento da Terra já está para além daquilo que se considerava saudável possível, e a gente precisa fazer a gente precisa de ações coletivas para retroagir isso. Agora, sabe que eu li um livro recentemente que me marcou um bocado porque consegue dizer coisas muito complexas de um jeito muito simples, que é o livro do Bill Gates, em que ele fala sobre mudanças climáticas. E ele sintetiza um número ali, que eu acho um número bem importante para nós, que é assim, o que se emite hoje no mundo? Se emite 52 bilhões de toneladas de carbono por ano. Só para a gente ter uma noção do que isso significa, quando o mundo parou por conta da Covid, o mundo parou. Então a gente praticamente não tinha, né, grandes atividades econômicas. Claro que tudo que é serviço básico existiu no mundo todo, mas o mundo parou. Quanto nós deixamos de emitir? Menos de 4%. Então o mundo parou e as emissões praticamente não tiveram, né, grandes mudanças. Então isso mostra que o efeito das mudanças climáticas sobre nós pode ser muito pior que a Covid. E a gente já está vendo essas coisas chegarem, né? Cada vez mais você liga o noticiário e você vê eventos climáticos críticos. Então a gente está no limite. Agora, o que a gente vai fazer? A empresa tem responsabilidade, o governo tem responsabilidade, mas eu diria que os quase 8 bilhões de pessoas na Terra também têm responsabilidade. Então a gente muda isso começando por nós, porque a gente tem poder de compra. Então quando a gente decide comprar um produto X, Y, é uma questão. Eu vou te dar um exemplo muito particular. Quando eu fui convidada a assumir a presidência da Fundação Toyota, a Fundação Toyota está muito dedicada a projetos, por um lado, ambientais, por outro lado, de desenvolvimento socioeconômico. Mas eu fiz uma reavaliação profunda dos meus hábitos. E uma das coisas que eu resolvi fazer é deixar de comprar. Então, eu tenho 3 calças pretas, para que alguém precisa de mais da 4ª calça preta? Se eu tenho 2 tênis, precisaria do 3º? Hoje eu me pergunto se eu precisaria do 2º. Então, eu não compro mais aquilo que eu não preciso. Então, eu estabeleci uma regra particular. Antigamente, eu só comprava alguma coisa quando eu tirava uma do armário. Hoje eu só compro uma se eu tiro 3 do armário. Por quê? Porque ninguém precisa de tanto para viver. Então, isso traz para nós, primeiro, uma reflexão que tem gente que tem muito pouco e a gente é muito privilegiado de ter mais, e às vezes a gente entra, né, numa questão de por que eu preciso de tanto. Eu tenho 2 portas de armário de roupa, tá, gente? Possível, eu já tive 4, hoje eu não preciso mais. Então, assim, a gente muda o mundo a partir das questões pessoais. Aí eu tenho uma vantagem que eu sou casada com um biólogo, então a gente tem, né, então meu marido ensina e gosta e se diverte com isso, então a gente tem composteira em casa. Então, tudo que a gente pode fazer para evitar criar lixo e para destinar adequadamente, quando a gente compra um plástico, por exemplo, a gente faz. Mas, por exemplo, eu tenho uma vida bastante corrida fora da minha casa, então eu não faço comida todos os dias, às vezes eu peço comida. Então a gente cuida para pedir comida de restaurantes que tragam em embalagens que não sejam de plástico. Então são pequenos movimentos que a gente faz, que no final das contas, se 8 bilhões de pessoas fizerem os mesmos movimentos, a gente retarda esses problemas que podem colocar em risco a vida das pessoas. E a gente faz isso todo dia a gente toma uma reflexão diferente. Então eu me lembro quando eu entrei para trabalhar na Toyota, nem na fundação, né? Na Toyota, eu estou na Toyota faz mais tempo. Uma pessoa que era de outra área, que não estava envolvida com a agenda de ESG diretamente, pediu uns minutos para conversar comigo e me deu um copo que não é plástico de único uso, né? Então, daqueles copos de silicone que a gente lava.
E ela falou assim, eu queria te dar isso. E eu achei isso tão bacana, tão bonito, que ela falou assim, eu queria te dar porque você é um exemplo para a nossa empresa na posição que você está. Então, quando as pessoas te virem usando isso, isso vai chamar a atenção delas e provavelmente muita gente pare de usar o copo de plástico de uso único. E com isso a gente vai mudando todo mundo. Bom, gente, conclusão, eu fiquei tão mexida por aquilo que eu faço questão de usar. Mas passados 5 anos, o que eu vejo é que é muito raro você achar alguém usando copinho de plástico normal na Toyota. As pessoas levam seu copo de casa. E começa com o desejo, com o primeiro passo de uma única pessoa, né, que se empolga. Hoje eu tenho, né, boa parte da minha equipe é uma equipe de engenheiros, porque, né, a gente lida diretamente com demandas de fábrica, demandas de ESG, e nós temos fortes militantes dentro da turma, que se alguém na nossa turma, né, for lá com seu copo de único uso, ele fala, sei... De um jeito bacana, que não é ofensivo, evidentemente, mas que é um convite para a gente repensar os nossos hábitos. Não é fácil mudar um hábito. Às vezes a gente precisa muito. Outro dia uma amiga foi em casa e falou assim, deixa eu ver que maquiagem você tem. Aí eu mostrei uma caixinha desse tamanho para ela. Ela falou, cadê o resto? Eu falei assim, não, você não precisa de mais que isso. Né? Isso é suficiente. Eu tenho uma boca, 2 olhos, então basta um rímel, basta um plano. Não precisamos ter muitos. Até tem um pouco mais porque eu ganho, mas eu não vou comprar. E aí me dói um pouco do tipo, eu já tenho isso, então não vou comprar. E eu uso tudo até acabar. Enfim, pequenas coisas. Vai falar assim, esse é o certo, esse é o jeito de começar? Não necessariamente, cada um sabe de si. Eu vou dar um exemplo do que eu não fiz, por exemplo. Eu tenho um filho, não consegui usar fraldas de pano. Eu usei fraldas descartáveis. É o melhor para o meio ambiente? Não é. Eu não consegui fazer essa mudança. Praticidade, correria, fiquei na fralda tradicional. Se eu tivesse outro filho hoje, eu repensaria isso, porque hoje eu estou mais mexida, mais por dentro dessas questões todas e do impacto que isso tem sobre nós. Mas o que eu quero dizer é assim, mais do que a gente olhar para a gente e olhar e falar, o que eu não consigo ainda é, qual é o movimento que eu posso fazer hoje? Porque isso vai se somando a outros movimentos e daqui a pouco nós somos muito melhores. É possível, a gente tem que acreditar nisso. Muito bem. Aí, viu? Como falei para vocês que teríamos ensinamentos e insights que podem impactar diretamente a nossa vida no dia a dia. E agora, te ouvindo falar, eu queria saber como que houve essa transição sua de carreira. Não é transição de carreira, mas como que você permeia no corporativo, na parte de organização da sociedade civil com a fundação, na parte acadêmica. Como que é esse caminhar seu por várias áreas e vários setores? Olha, isso foi acontecendo tão devagarinho, mas tão devagarinho, que eu tenho um pouco de dificuldade de ser precisa, assim, nos grandes momentos de virada. Alguns deles eu até conseguiria dizer. Eu trabalhei muitos anos numa empresa só, né? Então, quando eu já estava há 7 anos numa empresa, eu falei para o meu chefe, eu falei assim, eu quero sair. Ele falou, por que você quer sair? Eu falei assim, não, porque eu tenho vontade de viver outras coisas. Então não tem nada de errado com a empresa, eu fiquei lá 14 anos. Não tem nada de errado na empresa, mas eu queria viver outras coisas. Ele falou assim, tá bom, mas então por que você não faz alguma coisa que você não precise sair, que você possa conciliar? Por que você não dá aula? Porque você gosta, tá na cara que tem a ver com você. E aí eu voltei para a faculdade que eu me formei, fiz um programa de formação lá de novos professores, deu certo, abriu uma posição, eu prestei. Na época era um concurso para posição e fiquei lá muitos anos. Né? Fiquei nessa entidade, nessa instituição que foi a Casper Libero, em São Paulo, Faculdade de Comunicação. Fiquei lá, acho que 15, 16 anos dando aula. Então foi um momento importante para mim, que eu sempre curti. Mas tinha uma jornada organizacional. Embora eu tenha feito comunicação e eu acredite em comunicação, os temas da pauta social são temas que eu particularmente me interesso e me envolvo. E aí isso acabou sendo naturalmente atraindo a área de sustentabilidade ou ESG. Então, é uma área muito transversal na organização, que poderia estar em muitos lugares diferentes, mas que eu sempre atraí porque eu gosto, porque eu me dedico, porque eu realmente acho que isso faz diferença. Eu acho que isso ultrapassa a responsabilidade da empresa em si, mas é uma maneira de você entregar algo que mude as coisas para as pessoas lá na ponta, né? Então, sempre gostei de fazer, isso sempre aconteceu. Hoje eu já não tenho mais tanta condição de estar em sala de aula. Hoje eu digo muito mais não que sim para programas. Mas em um determinado momento, eu também refleti que eu estava muito vinculada às escolas de comunicação. A maior parte da minha publicação tem muito a ver com comunicação. E eu fiquei me perguntando se eu não devia virar essa chave, né? Por que converter convertidos? Porque todo mundo de comunicação acredita nisso, né? Por isso que foi fazer. E aí eu fui para as escolas de negócio.
para ajudar a trazer repertório sobre como é que comunicação muda o mundo, quando a gente pensa do ponto de vista de gestão. E aí eu fui me revinculando a outras escolas de negócio. Hoje eu faço isso pouco, porque a minha rotina é bastante intensa na Fundação Toyota e na Toyota do Brasil, na Toyota Regional. Então eu estou muito mais dedicada a esse contexto hoje. Mas todos nós, não importa a posição que a gente tenha ou que tipo de instituição que a gente resolveu trabalhar, a gente pode fazer algo, né, pela agenda de ESG, seja pelas nossas próprias ações, seja na provocação da própria instituição. Porque quando a gente, como empregados, né, de uma organização, a gente pergunta para a nossa liderança, ou pergunta, né, nos fóruns formais da empresa, o que a empresa faz, a gente mobiliza, a gente movimenta. Então é sempre uma forma também da gente ajudar as empresas a refletirem sobre o que mais que elas podem fazer. E elas podem fazer muito, né, porque elas têm mais condição, né, do que uma pessoa isoladamente de fazer. Então quanto mais a gente pergunta, cobra, né, questiona, mais as coisas acontecem. Vamos chegar nesse ponto do profissional que está dentro do colaborador interno questionar e colocar, mas antes de chegar ali eu queria te perguntar, sustentabilidade é propósito e ESG é olhar para dentro da empresa ou não? Eu acho que depende do posicionamento de cada empresa, mas eu não vejo essas coisas acontecendo desconectadas. Sabe? Então, como não tem desconexão, eu te diria que a empresa que se dedica a fazer mais, que tem empresas que fazem muito e é muito bacana de ver, é porque elas acreditam nesse propósito. Né? Nenhuma organização existe sem propósito. Talvez a gente se conecte pessoalmente menos com alguns propósitos, mas todas elas têm. Mesmo porque uma empresa que lança um produto ou um serviço que a sociedade não precisa, ela morre, porque ninguém compra o produto ou serviço. Então, todas têm. O que acontece é que às vezes a gente olha para o resultado e fala assim, nossa, ok, eu estou vendo o produto super legal, o que a empresa faz super bacana, mas ela também deixa um monte de rastro de coisas que eu não gosto de ver. Esse tipo de modelo de negócio tem que mudar. Este tipo de modelo de negócio a gente como sociedade não quer mais. Mas eu também vou dizer para vocês que o capital é importante. Às vezes a gente quer sair da empresa e quer ir só para o lado social, mas não há nada no social que possa ser melhorado sem capital. Então, a gente não pode ter medo e nem ter raiva do capital, né, do dinheiro em si. O que a gente tem que fazer é garantir quem manda em quem, né? A gente tem que olhar, assim, a que eu uso o capital? Porque a gente sempre pode fazer melhor com ele. Então, é uma discussão que eu não posso afastar isso de mim. Tem capital, deixa eu trazer perto de mim. Mas como é que eu uso isso para melhorar a vida das pessoas? Essa é a grande questão. E quando você faz essa pergunta, como é que eu melhoro a vida das pessoas, você abraçou o propósito. E aí empresas, organizações e quiçá governos também. Não, o governo mais ainda, porque você imagina que uma organização, quando define um produto ou um serviço, ela foi lá num foco muito particular, né? Então, quando eu defino fazer um carro, eu não estou definindo fazer um shampoo, eu defini não fazer um shampoo, eu defini não fazer um eletrodoméstico, para dizer um sim, eu disse muitos nãos, porque daí eu foquei naquilo. O governo não pode fazer isso, o governo tem que cuidar de tudo. Então, a coisa pública ela é difícil de ser gerenciada, porque ela não só precisa ter um olhar mais abrangente sobre o que é bem-estar social, como ela tem pouco recurso para fazer isso. Então, não é fácil ser agente público. A gente experimenta coisas aqui no Brasil sensacionais, como o SUS. Né? Que a gente tem as nossas questões, pô, não é bom aqui, ali, aquele outro, tem ajustes, ok? Mas quando você vai para outros países e vê o que acontece nos outros países, a gente volta e compara e fala, poxa, né? Aqui isso foi uma coisa que deu certo, a gente pode melhorar, pode avançar nesse modelo, mas que ele é um modelo que protege, né? Que ajuda muita gente do ponto de vista de saúde. E tem outras coisas também, você pensa em alguns serviços que a gente acessa, né? Vou dar um exemplo de São Paulo que é o Poupa Tempo. Também é um serviço sensacional. Como é que a gente faz isso chegar a mais gente de um jeito mais fácil? Mas aquela pessoa que decide trabalhar no público precisa de muito propósito, gente. Porque você tem que fazer algo que tem que ser bom para tanta gente diferente, que é mais difícil ainda do que aquela empresa que resolveu olhar um nicho muito particular. O governo não pode deixar a gente de fora. Então ele tem que ter uma visão abrangente. Então não é fácil ser governo. Admiro quem define essa carreira. Você falou também anteriormente de comunicação. Sua carreira na comunicação acadêmica, mas também a comunicação para negócios.
Como as empresas podem comunicar seus propósitos, as coisas e ações boas que elas estão fazendo sem chegar no famoso greenwashing ou Russian washing? Olha, eu acho que falar em greenwashing ou todos os outros washing, o washing é de lavar, né? Do tipo, eu vou esconder umas coisas aqui. Então a gente fala de social washing, às vezes até de ESG washing, né? Mas o que está por trás disso é que o que está por trás do washing é que você fala e não faz. Esse é o grande problema. Então você está, enfim, você, vamos dizer assim, você pintou o seu quadro dizendo, ó, eu sou assim. Mas aí quando as pessoas vão olhar com lupa, não é bem assim, você é diferente daquilo. Então, o papel da comunicação nas organizações hoje é tão importante para evitar esse tipo de coisa. Muitas vezes, né, eu quero acreditar que muitos dos washings que acontecem é muito mais gente perdida no seu jeito de comunicar do que propriamente uma má intenção da empresa em fazê-lo. Né? Porque a gente tem de tudo. É que às vezes a gente vê alguns casos tão horrorosos que a gente fala assim, todo mundo é assim, mas não, às vezes são só casos, felizmente isolados, né, horrorosos. Então, a comunicação precisa de muita responsabilidade, para eu não contar de um jeito que parece que ficou melhor do que o que eu fiz. E eu vou te dar um exemplo do que tem acontecido hoje em dia, que tem sido bastante difícil. Às vezes a empresa faz uma atividade que é super bacana, então ela pega lá um recurso financeiro dela, coloca numa atividade super legal social, por exemplo, ajuda uma comunidade, um grupo de pessoas, e ela fala, nossa, o resultado é super bacana. Aí ela vai e fala assim, eu quero contar isso tudo, portanto usar a comunicação. E aí ela pôs 100 mil reais para fazer o projeto e 500 mil reais para comunicar. Aí nós temos um problema. Aí a comunicação, ela se aproxima desse cheiro, dessa sensação de greenwashing, ou de social washing, no exemplo que eu dei, porque não que tire o mérito do que foi feito, só que se eu tinha tanto recurso, será que é o melhor jeito da gente usar o nosso recurso? Quer dizer, eu precisava mesmo usar um recurso tão maior para comunicar do que para fazer? Eu viro e mexe, a gente entra num combate lá na fundação, o pessoal me pede, mas não, a gente precisa comunicar isso, vamos colocar mais recurso. Eu falo, não. Por que não? Porque o recurso de comunicação vai competir com o recurso que eu tenho para fazer o programa. Então tem hora que a gente fala, ok, vamos comunicar um pouquinho menos, porque é mais importante que a gente coloque o recurso em outro lugar, e todo mundo concorda. Então quando a gente coloca o uso do recurso sob este ponto de vista, todo mundo concorda. Então, como é que uma empresa pode se proteger do greenwashing? Ela precisa colocar as coisas em proporção, né? Colocar as coisas, né, balanceadas em termos de pesos e medidas. Agora, comunicar é importante, porque imagina quando uma organização grande resolve fazer um programa muito bacana, por exemplo, de reflorestamento, por exemplo, de ajudar o processo de formação de alguns grupos minorizados na organização, ela sobe a barra de mercado, né? Então, se ela faz isso no setor dela, todo mundo começa a olhar e falar, opa, talvez eu tenha que fazer também. Então, quando você comunica e faz coisas boas, você mobiliza todo o mercado para que o mercado inteiro faça. ESG foi mais ou menos assim. Algumas empresas começaram a fazer, outras começaram a olhar e falar, de fato as pessoas estão preocupadas com isso. Quer dizer, o meu consumidor tem preocupação com isso. Elas começaram a fazer mais. Então, tem uma responsabilidade também em comunicar. A gente tem que comunicar, só precisa fazer isso de um jeito cuidadoso. O que não é ESG? Olha, tem muita coisa que não é ESG, muita coisa. Porque quando a gente fala de uma empresa, o tipo de operação que a empresa tem, ela pode ser uma operação muito variada. Pode ser uma operação que faça muitas coisas diferentes. O que a gente não deveria necessariamente articular em torno de algo, a gente olha ESG como aquilo que a empresa faz voluntariamente, embora não precise ser assim. Mas tudo aquilo que é legal, né? Eu tenho alguma regulamentação que eu tenho que seguir, alguma legislação que eu tenho que cumprir. E aí eu vendo isso como meu plano de ESG, aí é esquisito. Por quê? Porque se eu não é que eu estou fazendo porque eu quero, estou fazendo porque precisa. Tem muitas coisas que a gente faz no Brasil porque precisa, não é porque a gente quer. Então, precisa fazer porque é parte do negócio? Precisa. Mas chamar de ESG, talvez você esteja aí, colocando o braço no greenwash. Então, cuidado. E tem muitas coisas, por exemplo, empresas que falam, porque eu estou reflorestando tantos milhões de hectares. Às vezes, é algo que a empresa ampliou a operação, então ela tem que fazer uma compensação porque está ampliando a operação. Então, não é porque ela é legal, é uma compensação.
e ela faz o reflorestamento como parte da compensação. Então, a gente tem que ser cuidadoso. Quer dizer, isso tira a liberdade da empresa de falar que ela está fazendo esse processo? Não, só que ela precisa explicar o porquê. Quando ela explica que ela está fazendo reflorestamento por conta, enfim, de qualquer instrumento legal que a obrigou, tudo bem, não tira o mérito, mas ela está sendo mais transparente. Transparência é um elemento bem claro dentro do G, né? Que nós conversamos também dentro das nossas letrinhas queridas. Vivi, a gente está falando muito sobre empresas, sobre governos e também sobre organizações da sociedade civil. Você é presidente de uma delas. Conta pra gente qual o trabalho que vocês desenvolvem. Ai, joia. Sabe que uma coisa que eu sempre falo da fundação, a Fundação Toyota do Brasil, ela não é um braço social da Toyota do Brasil. Ou seja, o que isso significa? Uma fundação, quando ela nasce, né, às vezes a gente tem institutos, a gente tem diversas formas de criar esses instrumentos. A fundação, embora ela use, né, o recurso que venha da empresa, ela não presta contas para a empresa, ela presta contas para o Ministério Público. E é o caso da nossa Fundação Toyota do Brasil. Então, a gente recebe um aporte de recursos da Toyota, mas a gente tem autonomia ali dentro de endereçar isso da forma como a gente acha mais relevante. E o nosso desejo, o jeito que a gente resolveu fazer isso, é abrigando projetos no Brasil inteiro. A Toyota, especificamente, todas as suas fábricas são no interior de São Paulo, mas os nossos projetos são de Brasil. E a gente trabalha em 2 grandes eixos. E um eixo que está bastante vinculado a meio ambiente e outro eixo, desenvolvimento socioeconômico, que vem muito por conta de educação, né? De fomento à educação. Então, quando eu olho o lado de meio ambiente, nós estamos falando de proteção de animais. Então, por exemplo, a gente faz, a Fundação Toyota tem só 14 anos, mas a gente já protege a arara azul desde os anos 90. Por que isso? Porque era um patrocínio, um auxílio, um trabalho que a gente fazia desde Toyota. E depois a gente revinculou a fundação quando a fundação foi criada. Mas hoje, se a arara azul saiu da lista de animais em extinção, foi por conta do trabalho, né, desses pesquisadores liderados pela Neiva Guedes, que, aliás, uma coisa que é particularmente uma felicidade para a fundação, muitos dos nossos projetos são liderados por mulheres. Não foram pensados dessa forma, mas essa é a realidade e é uma feliz coincidência. É um trabalho belíssimo que é feito com arara azul. A gente também tem muito de governança nos nossos projetos ambientais. Por exemplo, durante 10 anos nós investimos em toda a proteção da área de corais no Nordeste, que pega 12 municípios. Durante 10 anos fizemos investimento direto e ao longo de todo esse período a gente foi criando um fundo de perpetuidade. Agora que o projeto terminou, de investimento direto, a gente abriu o fundo de perpetuidade para garantir que aquela região continue recebendo algum tipo de apoio para que ela continue protegendo, enfim, as suas áreas críticas dos seus corais, que envolve proteção de área de mangues, que envolve educação da população, treinamento de muitas equipes envolvidas em turismo para turismo sustentável. Então é uma parte de um G bem forte ali dentro, né, das questões vinculadas ao meio ambiente. E um projeto um pouco mais recente chama-se Águas da Mantiqueira, que faz todo um processo de identificação de rios e de reflorestamento da região da Mantiqueira, onde abriga, né, está dentro da Mata Atlântica, onde, né, sai a água da maior parte, né, dessa região sudeste do Brasil, que é um trabalho também importante que a gente faz, que tem os 2 olhares, né, proteção das águas, mas que você amplie e proteja as nascentes, para que não falte água para as pessoas. Do lado de desenvolvimento socioeconômico, a gente vai olhar programas de educação. Então, a gente investe em alguns programas de educação. Hoje a gente tem um programa que está mais focado, Via Educando, que está mais focado no Piauí e na Bahia. E a gente começa a olhar, por meio de editais, o apoio a grupos que até então eram grupos minorizados nas organizações. Então, a gente oferece editais por ordem de R$100 mil cada um. Então, a gente faz isso por volta de... A gente faz 3 projetos por ano, mais ou menos, que para ajudar comunidades específicas a prosperarem. Então, a gente tem projetos de mecânica para mulheres, tem projetos que a gente ajuda e desenvolve amiguris
mas com animais da nossa terra, animais brasileiros. A gente tem projetos de mulheres trans fazendo roupas, fazendo vestimenta. Ou seja, isso varia ano para ano, todo ano. Estou lembrando dos últimos aqui, mas a gente acabou de ter um edital no ano de 2023, onde estamos. Recebemos mais de 400 projetos. Então, a nossa dor é de 400, a gente só pode fazer 3 por ano por limitação de recurso. Mas é uma forma que a gente tem de estimular que a gente tenha uma sociedade melhor. Então, a Fundação, nesse sentido, veja, questões de diversidade, elas, embora seja uma preocupação nossa, elas são super transversais, né? Então, a gente faz isso um pouco por meio do edital, a gente tem a felicidade e olha os nossos programas ambientais com uma liderança feminina super bacana de ver. Eu tenho projetos, inclusive, por exemplo, Mulheres da Conservação, de contar essas histórias, porque é importante que uma menina hoje olhe para elas e fale, eu quero ser pesquisadora no futuro. Então, a Fundação faz tudo isso. E, obviamente, a gente faz alguns aportes, alguns patrocínios para ajudar a dar visibilidade para outros programas sociais que são relevantes para o Brasil. Então, de alguma forma, a gente também tende a endossar e dar visibilidade para isso. Fortalecimento institucional, né? Que é um objeto tão caro e raro no terceiro setor. Sim, né? Mas é importante, a gente acredita bastante nisso, a gente está bastante aberto a dialogar. Os programas são abertos todos à visitação. A Toyota não os faz diretamente, a gente contrata equipes especializadas. Então, a gente vai para Águas da Mantiqueira, tem uma equipe de pesquisadores dedicados. A gente vai para o Nordeste, tem um grupo ali que olha essas dimensões diretamente. E o que a gente faz é o financiamento para que isso aconteça o melhor possível. E o melhor que a Toyota sabe fazer, né? Bons indicadores de desempenho, boa gestão dos projetos como um todo e boa ajuda para que, em termos de gestão, eles sejam bacanas, porque aí é mais fácil prosperar. Vivi, assumir a bandeira da sustentabilidade, das premissas em ESG, faz com que a empresa ela se aproxime mais dos stakeholders. E eu já vou te pedir para que, se você, por favor, por gentileza, converse com a gente sobre o que são os stakeholders. Okay. Bom, então vamos começar por esse lugar. Stakeholders são todas as audiências, os grupos de interesse que a gente se relaciona. Então a gente pode chamar de audiência-chave, de públicos de interesse, ou de stakeholders. É mais ou menos a mesma coisa. Quem é acadêmico e está me ouvindo já está sofrendo, hein, gente? Porque na academia a gente separa um pouquinho isso tudo. Mas na vida real, quando a gente está trabalhando, essas coisas são muito próximas umas das outras. Então a empresa, ela se relaciona com muitas audiências diferentes. Ela se relaciona com seus empregados, se relaciona com o governo, com fornecedores, com comunidades. Então são muitos esses públicos de interesse. A gente tem até normas mais modernas, internacionais, que vão dizer o que é um stakeholder. É aquele que se considera como tal. Ou seja, não é nem a empresa que define quem são os stakeholders dela. E vocês imaginam, quando a gente vivenciou alguns desastres ambientais importantes no Brasil, gente que não estava ali pertinho daquele fato acontecendo, nós assistimos tudo isso pela TV. Né? Então, mesmo a Viviane, que estava lá em São Paulo, que não tem nada com esse setor, pode ter uma opinião sobre aquilo. E, de repente, ela pode entrar na internet, abrir o Facebook dela e fazer um post ali, que vira um elemento de pressão com a empresa. Quer dizer, a empresa nem sabia que a Viviane existia. E agora ela está contra a empresa. Então, veja, fazer gestão de stakeholders não é uma coisa simples, é uma coisa complexa. Então, é importante que a gente tenha diálogo com esses vários grupos que, de alguma maneira, tenham um olhar sobre nós, um olhar sobre a organização. E por que isso é importante? Porque se a organização existe para resolver problemas da sociedade, é mais que natural que esse diálogo tenha que existir. Então, as empresas, cada vez mais, buscam organizar as suas ações para que elas tenham essa via de diálogo, para que ela não tenha que se comunicar com uma dessas audiências só quando ela tem um problema. Porque se eu nunca conversei com você, se a minha vizinha nunca conversei com você e um dia eu estranhei demais um barulho a ponto de eu ficar brava e bater lá na sua porta, se você não conhece a Viviane, você vai falar, oi, por que você está aqui agora que nós temos um problema? Você já não está mais tão feliz assim com a sua vizinha. O princípio, em umas empresas, numa proporção muito maior, é essa. Ou seja, se a gente tem relação com os stakeholders e a gente mantém um diálogo aberto, a gente entende o que é prioridade ou entende o que é importante dos dois lados. E a gente convive melhor. Porque se a gente tem um princípio de boa vontade, a gente vai buscar formas de resolver, né, os nossos dilemas, fazer o que a gente precisa fazer de um jeito que um atrapalhe o outro, ou que um ajude o outro no melhor dos mundos, né? Ouvindo você falar, a impressão que eu tenho é que essas premissas, esses fundamentos,
são justamente isso, fazer certo o que precisa ser feito. Exatamente. E nada mais que isso. E talvez a gente tenha um elemento novo agora, que é o que a gente considerou certo até hoje, trouxe a gente onde estamos. Talvez a gente tenha que rever o que é certo para a gente melhorar o mundo daqui para frente. Então esse diálogo, ele é ainda mais importante agora, porque hoje a gente tem essa consciência de que o mundo precisa de mais para ser bom para as pessoas. Era uma consciência que talvez não estivesse tão madura no passado, essa é a minha crença. Então, quanto mais a gente tem disposição para fazer melhor, mais a gente tem que conversar. Então, estar perto das audiências da empresa é um bom jeito de fazer isso. Comunicação do começo ao fim. Comunicação do começo ao fim. A gente está conversando aqui sobre, né, a ESG, sustentabilidade, propósitos. Para quem está numa empresa e que não vê essa realidade ali dentro do ambiente que ele está, mas gostaria que tivesse, qual a sua dica para essa pessoa? Ai, já pensei em várias coisas. Olha, vocês já começaram bem, porque vocês já estão aqui ouvindo a gente falar um pouquinho sobre isso. Mas buscar informação é importante. Então, hoje, esse é um tema que você encontra em redes sociais, você encontra, né, nos veículos de comunicação em geral. Quando a gente tem um pouquinho mais de atenção, a gente começa a refletir mais profundamente sobre o que são essas coisas. É claro que alguém que nunca trabalhou num tema, quando chega para a organização não vai te pedir que você conheça profundamente. Mas o que a gente nas empresas, o que a gente busca ver é se você se toca no tema pessoalmente. Né? Quer dizer, o que você faz na sua vida particular? Você faz um trabalho voluntário? Você cuida do lixo da sua casa? Coisas muito concretas, né? Quando você conta como você vive, a gente já tem uma noção muito clara se o tema te toca ou não. Então, de novo, gente, a gente dentro das organizações, a gente representa a sociedade. Como é que a gente é lá fora? O que é que eu faço lá fora que de alguma forma, quando a empresa traz isso para dentro, eu repercuto lá dentro. E uma coisa que eu acho que é sempre importante pensar para quem deseja, quem busca, né, trabalhar em organizações, é assim, quando a gente faz parte de uma empresa, ou mesmo de governo, você empresta o seu sobrenome para a empresa e leva o dela emprestado para você. Essa troca, ela existe sempre. Então, às vezes você fala, eu fiz uma coisa, mas isso não sou eu dentro da empresa. Isso não existe, gente, porque a gente é um só, né? Então, se a gente é um só, se a gente tem essa integridade, como é que eu demonstro isso lá dentro? Então, para quem quer olhar mais o tema, você acha livro para comprar, se você gostar de ler, né, livros tradicionais. Mas eu prefiro outro tipo de conhecimento, porque felizmente o mundo também permite isso hoje. Eu prefiro podcast, tem muitos relacionados a ESG. Eu prefiro bibliotecas públicas, né? Talvez vocês me encontrem numa tela se vocês estiverem em São Paulo, porque eu também gosto. E gosto de frequentar estes lugares. Tá tudo lá, gente. O que a gente precisa é informação. E hoje, felizmente, informação é mais disponível. Eu gosto de ESG, dos princípios e dos fundamentos, gostaria de colocar na minha empresa, mas a minha equipe não está 100% convencida. Eu consigo convencê-la? Opa, como consegue? E aí qual que é o nosso instrumento mais importante? É a palavra, porque a palavra constrói mundo. Então, se a gente, veja, eu cheguei num ambiente que já cuidava super disso, que é a Toyota, a sociedade japonesa cuida desses temas, então isso já vem muito na cultura onde todos nós estamos imersos, mas chegou uma pessoa que eu não conhecia, que era de outra área, e me fez um convite importante, que eu acolhi. Então, uma pessoa que nem tinha consciência disso, fez uma Viviane melhor lá dentro, porque criou uma ponte. Então, a gente vai se aproximando de pessoas que têm os mesmos interesses que nós. E comunidades organizadas vão muito longe. Então, se eu estou num ambiente em que as pessoas não se importam muito, por qualquer razão, como é que eu levo informação para que elas se sensibilizem com qualquer tema que seja? A gente está falando de ESG aqui, mas a gente poderia migrar isso para qualquer outra área da nossa vida, né? Uma pergunta mais simples, mas também que chega para a gente bastante, ESG são representações de palavras em inglês. Eu preciso saber falar outro idioma para atuar nessa área? Não necessariamente. Mas, gente, eu vou contar para vocês que assim, o Brasil tem uma quantidade muito pequenininha de pessoas que falam um segundo idioma. Então, quando você fala um segundo idioma, você abre muitas portas, muitas portas. Então, se vocês têm a oportunidade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pós-graduação ou inglês.
façam inglês. Eu vou repetir, gente, façam inglês. Depois que fizer inglês, vai fazer uma pós-graduação. Né? Por quê? Porque tem pouca gente ainda com essa habilidade e a gente vive num mundo muito globalizado. Então, eu vou dizer para vocês que você precisa do inglês para trabalhar em ESG especificamente? Não. Mas se você for imaginar que você quer ir para uma empresa um pouco maior, cujo produto, né, de alguma forma vem alguma parte do produto de fora, ou a empresa vende para fora, ou se relaciona com outros lugares, falar um segundo, um terceiro idioma vão fazer a mais completa diferença para a gente conseguir operar. Então, num mundo cada vez mais globalizado, é inevitável que a gente tenha que saber outras línguas. O lado bom de tudo isso é que a inteligência artificial tem evoluído de tal maneira que talvez a gente evolua muito em breve, poucos anos, da gente ter tradução simultânea gratuita, né, para as coisas. Então talvez você não precise aprender, né, necessariamente outro idioma. Mas eu confesso para vocês, né, eu falo fluentemente 3 idiomas e estou estudando meu 4º idioma. O idioma é bom quando se aprende por cultura. Né? Cultura assim, é saber trafegar na cultura. A língua e a palavra trazem muito da nossa crença, da cultura do país sobre as coisas. Então o estudo de um idioma não te traz só e exclusivamente uma habilidade de você se comunicar apenas com outras pessoas. Ele traz todo um arcabouço de cultura. Como é que aquele grupo, aquela gente entende a vida. Isso não tem preço, gente, para a gente trafegar entre as pessoas. Então, estudar outro idioma tem essa alegria, né? Quando você se dispõe a isso, né? A entender para além da língua. E felizmente a gente tem hoje muitos outros processos que também são de baixo custo ou gratuitos que a gente pode se aplicar. É fácil? Não é, gente, não é. Vocês estão falando com alguém que aprendeu todos os idiomas em fase adulta, tá? Eu não tive oportunidade de aprender de criança, tá? Eu aprendi na fase adulta. Dói, é chato, é custoso. Tem uma hora que você olha e fala assim, meu Deus, eu nunca vou aprender. Acontece, gente. A gente precisa ultrapassar essa barreira. Porque isso abre muitas portas, gente. Muitas, muitas, muitas portas. ESG é só para empresa grande? De jeito nenhum. Toda empresa pode fazer melhor o seu trabalho. Toda empresa, não importa o que você faça. Esse é quase o espírito do Kaizen, né? Eu venho de uma empresa japonesa que criou o Kaizen, praticamente, né? Ou seja, faz um pouquinho melhor todos os dias, quando você olhar para trás, está muito melhor. Todo tipo de empresa, não importa se você é um microempreendedor que tem 4 pessoas trabalhando para si, né? Ou que tem 2 pessoas trabalhando para si. Tudo que eu crio no meu entorno, eu posso pensar para reduzir qualquer coisa que eu faça que não seja necessário, para usar de forma inteligente qualquer coisa que eu faça, e para pensar formas de não precisar usar. Então, assim, se eu sou uma consultoria, ou seja, não sou intensa em capital, né? Não sou intensa em criação de coisas, eu posso imprimir menos relatório. E se eu estou imprimindo menos relatório, eu estou, de alguma forma, contribuindo com o meio ambiente. Eu sou um microempreendedor, só trabalho eu e mais alguém na minha organização, mas eu tive lucro no ano, eu posso fazer a doação de parte do meu imposto. Eu sou pessoa física, chegou no final do ano, pago imposto de renda, eu posso destinar parte do meu imposto de renda para alguma entidade que faz bem para alguém. Eu não preciso fazer nada, não muda nada, gente, né? Não vou pagar um centavo a mais, eu só vou destinar adequadamente. Então não importa onde você esteja, o que você faça, você tem condições de contribuir, seja como pessoa física ou como pessoa jurídica, mesmo que você seja pequenininho. Princípios éticos? Para todos. Com ou sem ESG, a gente não pode imaginar que a gente vai viver num mundo melhor se a gente não partir do respeito às pessoas. E ética nada mais é do que um respeito entre todos nós. Vivi, é possível ter uma vida profissional aliando propósito na nossa vida, no nosso dia a dia? Não aceitem ser diferente, gente. A gente não precisa entrar nessa lama de você fazer alguma coisa que você considera muito difícil. A gente vive num país, eu não quero parecer que nós estamos numa nuvem cor-de-rosa, tá? A gente vive num país que a gente tem mais de 10 milhões de desempregados. Para quem está procurando colocar comida na mesa, às vezes você se sujeita a fazer coisas que não são exatamente aquilo que você gostaria. Mas a gente, se essa é a questão, quer dizer, eu estou no meu limite e eu preciso fazer o que tem para fazer, porque eu preciso colocar comida na mesa, a gente põe comida na mesa, só que a gente vai buscar melhorar isso.
né? A gente não pode ficar numa situação que a gente não considere, que conversa com os nossos valores. Pode acontecer, porque a gente vive muitas desigualdades no Brasil, de você estar num limite, assim, de estar numa condição que você fala assim, tá bom, eu não gostaria de fazer esse tipo de trabalho, mas eu tenho que fazer. Pode até ser que no limite isso exista, né? De eu ter um trabalho que, poxa, não tem nada a ver comigo, eu não me sinto respeitada ou respeitada, mas eu tenho que fazer. Mas a gente precisa trabalhar coletivamente para evitar esse limite. Agora, vamos entender que a gente não está nessa situação limite, que nós estamos aqui, vocês estão no momento que vocês já estão discutindo qual é o ensino superior que vocês vão fazer, então nós já fazemos parte de um grupo bastante privilegiado de pessoas, então a gente também já entende que nesse momento você já tem condições de fazer muitas escolhas. E vamos supor que alguma coisa deu errado, você fala assim, nossa, não era isso que eu pensava, eu entrei numa empresa que parecia ser melhor e agora eu estou lidando com dilemas. A gente está na empresa para melhorar as empresas. Se a gente está vendo alguma coisa que está errada, vamos fazer o certo. Não entra no bolo de fazer errado junto, né? Então a gente, assim, às vezes a gente entra em, né? Pode ser que a gente tenha que entrar eu acabe entrando, né? Em ambientes que a gente não gostaria de estar. Como é que eu sou a pessoa que corrige aquilo? Como é que eu sou a pessoa que coloca as coisas no lugar? Porque se a gente não acreditar que a gente pode melhorar e colocar as coisas no lugar, a gente foge do espírito, né? Do propósito de ter uma vida melhor para todos, né? A gente vive num país que as pessoas levam 9 gerações para mudar da classe baixa para a classe média. 9 gerações são 200 anos, gente, mais ou menos, né? Cada geração tem 25, 30 anos. A gente perpetua a pobreza. A gente tem que fazer as coisas de forma diferente para a gente deixar um legado relevante para as pessoas. Não dá para esperar a próxima geração, somos nós hoje que precisamos fazer isso. Quanto mais a gente tem consciência disso, melhor a gente opera. Não importa qual tenha sido a nossa decisão de carreira. Não deixa para amanhã, gente. O mundo precisa de gente com força, né? Mas com força, não é para descer a mão, né, gente? É com força de dar as mãos, né? Com força de entender que é possível, que a gente pode fazer melhor, que a gente tem hoje mais conhecimento e mais repertório para ajudar as empresas a serem bem-sucedidas e levar todo mundo junto, né? A gente não pode criar mais desigualdade, a gente tem que diminuir as desigualdades. É possível, é viável, a gente só precisa que as pessoas queiram fazer isso. Por último, carreira em ESG tem super futuro. Super futuro, super futuro. Não voltaremos atrás, gente. Vocês podem até ouvir uma certa dissidência agora, né? Do tipo, ah, mas isso não vai pegar. Ah, mas eu não estou usando mais esse termo. Ah, esse termo está muito politizado. A gente pode chamar do que a gente quiser. Pode até mudar de nome. A questão é que são coisas muito fundamentais para a gente melhorar a sociedade que a gente vive. Não importa o nome que eu dê, o que é importante é que a gente põe a mão na massa, melhore as coisas como elas são hoje. Viane, muito obrigada pela sua presença, pela sua generosidade em compartilhar tanto conosco. Em nome de todo mundo que acompanhou a gente até agora, receba nossos sinceros agradecimentos e um abraço bem caloroso. Que bacana, gente. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de bater um papo com vocês. Eu espero você numa próxima edição. Até breve.